Olá, graça e a paz do nosso Senhor a todos vocês. Hoje no programa Semear, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das crianças dentro da igreja. A importância das crianças estarem ali no caminho de Deus e não estar simplesmente jogado num cantinho, né? Mas estar ali sendo discipulada, ouvindo a palavra. E nós temos aqui hoje, então, conosco a pastora Sinara Alves. Tudo bem, pastora? Tudo bem. Tudo bem. E também a coordenadora do Culto Kids, a Francesca Dimmer. Isso. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos começar. Eu gostaria de saber, assim, aonde que surgiu a ideia de ter o Culto Kids? Surgiu da necessidade de nós, como mães, né? A gente Deus já nos criou para cuidar das crianças, né? Nós fomos geradas para isso, para gerar filhos, né? Tanto espirituais como naturais, né? E a gente viu a necessidade das crianças espiritualmente. Elas têm a mesma necessidade que um adulto, né? E o que a gente via muito é igrejas, né? Meus filhos vêm desse contexto também, onde eram colocadas numa salinha, ia dado um desenho, enquanto o pai assistia o culto. Então, a gente vê que a gente perdeu muito tempo com essas crianças, podendo ensiná-las, né? E nós, então, como meu esposo falou, né, quando esteve aqui, a gente tem a visão de igreja em células da Videira de Goiânia, né, a pastora Luísio, e lá elas têm um trabalho também muito forte com crianças, a gente usa também o material deles, né. Então, ali na igreja, nós ensinamos as crianças desde o berçário até os juvenis. Então, desde o bebê até os 12 anos. Né? Eu gosto de falar, né, para deixar uma coisa mais explicada, assim, que a gente tem a oportunidade de pegar o tijolo e o cimento ainda úmido, ainda molhado e moldar ele, né? Sim. Porque nós adultos, eu conheci Jesus depois de adulta e muitas coisas eu preciso trabalhar hoje na minha vida porque não foram formadas lá na minha infância. Então é muito mais difícil, né? Nós temos a oportunidade de pegar o tijolo e o cimento e colocar ele como nós queremos, né? E nós cremos que nós estamos formando, desde a infância, então, adultos saudáveis, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E nós cremos que essa é a transformação que a gente pode trazer, que a gente pode contribuir para a nossa sociedade, sabe? E a gente não ensina só a referência à Bíblia, claro, eles sabem histórias bíblicas, mas valores. Sim. Valores, honra, né? Honrar o pai e a mãe, enfim, o que a gente vê na nossa sociedade que está fazendo muita falta, né? A gente vê jovens que não respeitam mais os pais, né? Não tem mais aquela honra, né? Que foi se perdendo com o tempo, né? E a gente está tentando resgatar isso, né? Com as nossas crianças, então elas são discipuladas, né? Nessa parte, não só biblicamente, né? Falando as histórias bíblicas, né? Mas também como ser humano, para nós entregarmos para a sociedade homens e mulheres de caráter, né? Que realmente é algo que hoje em dia está bem complicado, né? A questão dos jovens, os filhos perderam respeito pelos pais, pelos mais velhos, pela outra pessoa, né? Então é muito importante isso que você está falando, pastora, de não somente a palavra, óbvio, né? Que a base de tudo é a palavra, a gente aprende por ali, mas resgatar esses valores. Né? E a Bíblia é um livro completo, né? Sim. Ali está escrito, né? Honra teu pai e a tua mãe, né? Para que te vá bem e prospere em tudo que tu fizer, né? Então essa criança precisa saber. E a gente ensina lá, a gente passa, né, Fran, para as nossas crianças. Eles são vencedores, eles vão dar certo, né? Eles são a realidade da nossa igreja, né? Não são o futuro da igreja, não, eles são a realidade, são hoje, eles fazem parte, eles são contados como membros da igreja, né? Eles não são as crianças, não, eles são contados como membros da igreja, eles fazem parte do hoje da igreja, né? Sim. Isso que você falou vocês são vencedores, vocês
Isso também faz falta, né? Porque eu trabalho com crianças, com adolescentes, e eu vejo muito a falta de autoestima deles, de terem escutado Saberem muito como essas lidar. palavras. Eles escutam muito essas palavras de tu não vai conseguir, tu não vai ser ninguém. E isso fere, isso machuca, e eles levam isso pro resto da vida, né? Então é um tratamento. A gente busca, assim, como ministério também, buscar as mães, Sim. né? Às vezes as mães também não tiveram um ensino de como agir com seus filhos. Elas fazem o melhor que elas podem, mas às vezes o melhor não seria o ideal, né? Então, o mais maravilhoso de trabalhar dentro desse ministério é que, além de nós estarmos edificando as crianças, nós estamos edificando mães, ensinando elas quais são as palavras que o Senhor deseja que elas declarem sobre a vida dos seus filhos, sabe? E também essa questão de ensinar, né, de ser vencedor, né? Nós cremos que nós estamos ensinando as crianças a lidarem com as suas frustrações, né? Nós vamos encontrar frustrações no mundo onde nós vivemos, mas se nós estivermos baseados na palavra, se nós soubermos o que o Senhor diz sobre nós e elas souberem o que o Senhor diz sobre elas, então eu creio que não vai haver mais essa quantidade de tentativa de suicídio, de adolescentes se perdendo para drogas. Eu creio que essa sim é a melhor forma de nós mudarmos, né, o futuro e o presente, porque a gente já está vendo adolescentes, né, eles fazem parte desse nosso ministério, a mudarem a sua mentalidade, sabe, a sua forma de pensar. É muito importante eles estarem ali dentro, né, escutando a palavra, estarem já desde pequenininho no caminho. Nós temos que eram crianças, kids, foram para a adolescência e hoje são casados, né, casais que formaram dentro da igreja ali e são líderes, né, líderes em potencial, né, Sim. que vieram dos kids, né. Sim. Já foi sendo moldado. Já foi sendo né? moldado, né? Moldado na liderança também, Sim. né? Então, não tem mais o que ensinar, né? Eles são espetaculares, né? Temos vários casais. E os próprios adolescentes, né? Esses que ainda estão ali na faixa dos 11, 12, 13, recém-chegados às vezes, a partir do momento que eles chegam, que eles são ministrados, de que eles são sim importantes, de que eles podem sim mudar, que eles podem sim inspirar outros, isso desperta neles. Então aquele adolescente que já não queria fazer nada, que muitas vezes fazia bagunça, fazia tudo para chamar a atenção, ele está querendo servir, né? Se você entra hoje, né, no domingo dentro da nossa sala lá, nós temos 4 ou 5 salas, né? Você sempre vai ver um adolescente passeando por lá, eles querem estar lá. Né, eles querem estar dentro, às vezes já não tem mais culto para eles, já são da parte do culto dos adultos, mas eles querem estar servindo lá. Porque eles entenderam que eles têm sim alguma coisa para passar, sabe? Que eles têm importância, isso é poderoso. Isso é muito bom. E como é que funciona a questão ali do culto Kids? Qual que é a estrutura? Então é assim, nós temos uma estrutura, nós temos o culto, tá? Que inicia num determinado horário. Nós vamos ter um teatro, falando de uma palavra, todas as palavras elas têm um tema, né? Esse domingo de ontem até foi que o sol e a lua se dobraram, enfim, falou de um tema ali. Nós vamos ter o culto, o teatro, um apelo para as crianças que ainda não conhecem Jesus, para elas aceitarem Jesus. Oração, momento de oração, momento de louvor, nós vamos ensinar elas a buscar o Senhor. E após terminar esse culto, que é em torno de 40 minutos, cada uma vai para a sua sala. Nós temos salas separadas para cada idade, para que a gente consiga falar a língua de todos eles. Sim. Né? Tem os bebês, tem os 3 e 4 anos, tem 5, 6 e 7, daí vai até os 12 anos. 12. Então todas elas falam a linguagem delas. Depois do culto elas vão para suas salas e elas vão ali com a prof debater aquilo ali, debater sobre aquilo que elas escutaram, né? Para que elas vão para casa entendendo daquilo ali. E elas também memorizam um versículo. Todos os domingos nós temos um versículo, nós chamamos de versículo cantado. Nós cantamos o versículo porque as crianças elas retêm muito mais do que nós adultos, né? O cérebro delas tem mais capacidade para isso. Certeza. E cantando, né, a palavra cantada ela também é mais fácil. Então a gente memoriza o versículo com eles, para que eles vão para casa entendendo esse versículo, porque nós também cremos que quando eles precisarem de uma determinada situação,
o cérebro deles já vai estar guardadinho na memória aquele versículo. Aquele versículo. É assim que funciona. Nossa, muito legal, assim, os métodos, né? Que Teve vocês uma usam situação bem. de uma criança lá, que a mãe contou para nós, né? Do versículo cantado, né? Eu sou a luz do mundo, né? E estavam indo, viajando aqui para Parecis Novo, ali nas pontes, e faltou luz na cidade, e ficou escuro. Daí os pais disseram, faltou luz. E essa criança disse, não, mãe, nós somos a luz do mundo, então tem a luz. Né? Então, nas pequenas coisas, né, eles conseguem, né, colocar nas situações da vida deles os versículos, né? O Espírito Santo traz à mente, né, traz à memória, né, o que eles aprenderam. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, e automaticamente eles estão ensinando os pais, né? Ensinam. Imagina. Muitos pais estão na igreja, né, Fran, porque as crianças trouxeram. Eu quero ir no domingo Quips, até. Porque não chama atenção, porque não é só, como eu disse no início, o desenho, né? Eles têm o teatro, né? Começa com teatro feito com excelência, né? Tem adultos que querem mais estar no domingo Quips, né? Eu concorro com o pastor, né? Porque é lindo. Uma vez uma situação lá, o pastor foi lá ver, ele chorou, ele disse, meu Deus, que excelência, você tem que fazer esse teatro para os adultos entender, né? Mas é lindo, né? Todo esse processo com eles, né? Maravilhoso. É maravilhoso. E que nem eu falei antes, muitas vezes eles acabam ensinando os pais. E essa questão de debater ali depois, né? Cada um com a sua linguagem. Sim. Ter alguém para conversar, o que é um pouco diferente do culto, porque o culto tu tá sentado ali escutando, tu não tem como fazer as perguntas, né, tu rebater. E ali a criança ter a oportunidade de perguntar, de querer entender, né, melhor, isso é muito bom. De querer entender, e sabe que é nesse contexto das salas que a prof consegue trazer a criança para perto, né? Sim. Como a pastora falou, a gente trabalha também no emocional. Então, é nesse contexto das salas que a criança consegue trazer, a prof consegue trazer ela para perto e ela consegue daqui a pouco colocar para fora, né? Aquilo que ela está sentindo, hoje eu estou triste, hoje eu estou com dor de cabeça. E nesse mesmo contexto elas conseguem ver o poder que tem a palavra e a oração, né? A gente faz, tem alguém que não está legal hoje, está triste, está com dor de cabeça, eu tenho meu pai lá na minha casa que tá doente, vamos orar então. Né? Nós vamos edificar a fé daquela criança, né? Crendo que se alguma outra coisa, se algum outro ensino falso vier, se essas outras palavras de destruição que tanto a gente ouve, né, elas vão saber como lidar. Sim. Né? Lá na sua escola também, né? Elas vão saber como lidar com o bullying. Nós estamos formando crianças espiritualmente, mas também, né, emocionalmente saudáveis. O emocional é complicado, né, com as crianças hoje. E tu falou agora da escola, me veio algumas coisas assim, umas lembranças de coisas que eu vejo, né? E muitas vezes as crianças sofrem bullying por serem da igreja e por não viverem aquele mundinho doido que as outras crianças vivem, né? A questão de palavrão, de não obedecer pai e mãe, de não se comportar na escola. Mas eles podem servir, eles devem servir como um exemplo, né? Tu sabe que as crianças, elas não têm vergonha, né? Não. O adulto, ele ainda tende a se retrair, a ter vergonha. As crianças, elas têm autoridade, sabe? Mesmo se elas estão sendo alimentadas com a palavra e que elas têm poder para declarar a palavra, elas vão sim chegar diante dos seus amigos quando eles estiverem lá cantando, falando palavrão, cantando música com palavrão. E elas vão sim ter autoridade, falam, não é isso que Jesus tem para a tua vida. Essas palavras não combinam à tua boca. Você pode falar outras palavras, sabe? E eu tenho vivido isso dentro de casa, né? Porque meus filhos estão na escola também e acabam trazendo o contexto, né? E no início ficava confuso para eles, assim, se colocar. Eles não gostavam, mas também não sabiam se colocar. E daí eu falei, filha, você não precisa brigar, você não precisa entrar em conflito, você só precisa dizer, olha, fulano, a sua boca ela pode ser bem aproveitada, você pode falar coisas que edificam, coisas legais.
E isso, as crianças começam a querer ser iguais. As crianças são assim, né? Ah, eu sou de Jesus também. Ah, eu sou da Bíblia, eu também sou de Jesus. Agora, que assim seja, né? Que assim seja. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, já voltamos mais com o programa Semear.